Boa noite, Liga Total. Tudo bem com vocês? Amém? Queria que todos ficassem de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente começar a falar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração essa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido e Deus poderoso, é em nome do Teu Filho Jesus que nós entramos na Tua presença nessa noite, Pai. Queremos, Deus, nos apresentar ao Senhor, meu Pai. Deus, nós queremos ser apenas um canal de bênção, Deus, para a Tua igreja. Que em nome do Senhor Jesus o Teu reino venha a ser estabelecido aqui nessa noite, Pai. E que as nossas mentes estejam cativas ao Teu Espírito, Pai. Torna os nossos corações um ambiente receptivo à Tua palavra, Senhor. E que tudo que for falado e dito, meu Deus, venha gerar em nós, Deus, algo sobrenatural, meu Pai. Não, Deus, para engrandecer o homem, não, Deus, para que a nossa expectativa de vida talvez venha mudar, mas para que a gente venha glorificar o Teu nome, Senhor, nessa noite, em tudo que nós viermos a fazer. Toma a Tua igreja para o Senhor nessa noite, Santo Espírito. Espírito Santo, se sinta à vontade no nosso meio, porque tudo que fazemos é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. Como a pastora Marcela falou, nós vamos começar uma série de pregações e o tema é a fome. E como começa hoje, talvez faça sentido para vocês agora o que eu vou falar. Mas como iam falar sobre fome, me chamaram para pregar a primeira vez. Então eu não sei porquê, não entendi também, mas simplesmente eu fiquei receptivo a Deus e falei: Deus, se o Senhor quer que eu venha pregar hoje, amém. Mas assim, é um tema que tem tudo a ver com as minhas características, não só mentais e psicológicas, mas as minhas características físicas também, como dá para perceber, né? Amém, gente? Mas eu fui procurar algumas coisas sobre fome, me inteirar sobre o assunto que era fome, que eu estava, embora sinta muito, eu não sabia explicar o que era fome. E aí eu fui pesquisar em alguns lugares e descobri que a fome é a sensação fisiológica pelo qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter as suas atividades inerentes à vida. Ou seja, quando o teu corpo está entrando em colapso, quando o teu corpo está entrando em parafuso já por falta de energia, ele te gera uma sensação, manda sinais, impulsos cerebrais e você percebe que você está com fome, porque o teu corpo está sem combustível e você precisa comer. Amém? Só que o problema não é a fome no nosso corpo, porque é normal, é natural eu e você sentirmos fome hoje. Inclusive, nesse exato momento, eu estou com fome. Amém? Mas isso é normal acontecer no ser humano. O problema é quando o ser humano não tem fome mais. Você já viu uma pessoa doente? A última coisa que uma pessoa que está doente quer é comer. E aí ela evita comida, evita tomar alguma coisa, e o corpo dela começa a definhar porque ela não quer comer. Esse é o grande problema. E aí eu pergunto para vocês, antes de nós entrarmos na palavra, adianta existir um banquete cheio de coisa boa, churrasco, pizza, Coca-Cola. O pastor Marlo diz que no céu vai ter um rio de Coca-Cola. Oi? E ele diz que prova na Bíblia, depois vocês incomodem ele lá. Amém? No meu caso vai ter picanha no céu todo dia, porque eu gosto de churrasco. Costela, enfim. Mas o que adianta você estar com um banquete desse tamanho exposto na sua frente e você não sentir vontade de comer? Está lá a costela sangrando, a picanha sangrando, a Coca-Cola gelada com limão e gelo, aquela pizza com borda de catupiry, calabresa, tudo junto. E é exatamente isso que eu quero gerar de vocês. Essa água na boca aí é o que vocês estão tendo agora, não tá? Você fala de alguma comida, você até chega a dar um troço ruim no estômago. Mas eu quero saber o que adianta a gente ter todo esse banquete se a gente não tem vontade de comer. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas aqui à noite. E talvez não só aqui dentro, mas fora da igreja, na cidade, no bairro, em todos os lugares que nós frequentamos. Existe um banquete espiritual derramado e pessoas não têm vontade de comer.
E essa é uma realidade que, em nome do Senhor Jesus, nós, como geração eleita do Senhor, vamos começar a mudar nossa cidade. Amém? Quem está comigo? Amém? Então nós fomos chamados para gerar essa fome na galera. Porque tem um banquete muito grande dentro da igreja, mas as pessoas não vêm até o banquete. E hoje Deus vai servir um banquete para nós aqui em nome de Jesus. E você e eu vamos nos alimentar. E nós vamos sair alimentados daqui nessa noite, porque Deus te chamou e te convidou para esse banquete hoje. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, fartos, satisfeitos em algumas tradições. E a pergunta que eu quero fazer hoje, para você que está aqui: qual é o tamanho da sua fome por Deus? Você já tentou colocar numa balança isso? Já tentou fazer uma medida de qual é a sua fome por Deus? Pergunta para o seu irmão aí, qual é a sua fome por Deus? O que ele disse? É bastante, pouco, mais ou menos? Como que nós vamos mensurar isso? Não existe uma fórmula de mensurar isso. Mas eu quero dizer para vocês que a exata quantia que você necessita de comida, de alimento para que o seu organismo continue mexendo, combustível para que a máquina do seu corpo continue se movendo e fazendo as coisas, é a mesma quantia, talvez muito maior, a quantia de Deus que você precisa para alimentar o teu espírito. Amém? Da mesma forma que o seu corpo precisa de comida, nosso espírito e nossa alma precisa de Deus. E olha só, Jesus está falando que bem-aventurados são as pessoas que têm fome e sede. E quando a Bíblia fala em as bem-aventuranças que Jesus fala, Jesus está falando dos bem-aventurados, são as pessoas que são felizes, que são completas, que são plenas, os bem-aventurados. E Jesus fala, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O que Jesus está falando aqui? Se você tiver fome por Deus, meu querido, se você tiver sede e fome por Deus, todas as áreas da sua vida vão ser completas e plenas. Amém? Se você não tem essa fome, querido, tenha hoje essa fome, comece a gerar hoje essa fome. Infelizmente nós vemos pessoas sem fome hoje. Jovens perdendo sua vida, entregando sua vida a prazeres, ou qualquer sorte de o que apresentar para eles. E, enfim, nunca se viu uma sociedade tão deturpada como hoje. Se vocês acompanham um pouco a notícia, nós temos visto que inaugurou aquele programa sensacional, que é uma bênção na nossa vida, chamado Big Brother. Alguém já ouviu falar? Aquilo é Satanás na sua casa, gente. E se você acompanhou um pouco as notícias, não basta mais a sociedade aceitar a ideologia de gênero. Não basta mais aceitar que eu sou gay, que eu sou lésbica. Isso já não está dando ibope. Sabe o que eles colocaram agora? Um pai assediando a sua filha. Ou seja, praticando incesto em rede nacional. Ou seja, essa é a sociedade sem fome e sem sede de Deus que nós estamos vivendo. Mas em nome de Jesus, aqui nessa igreja, existe algo chamado Liga Total, que irá mudar a realidade dessa cidade. Amém? Esse é o sonho do meu coração. Quando vê o gay, a lésbica entrando aqui, o pai que pratica incesto, mudando a realidade da mente, mudando a realidade do coração, porque um dia ele ouviu a palavra e você foi o receptor dessa palavra que fez gerar essa sede e essa fome no coração dessa galera. Porém, gente, quando a fome de Deus se acaba, não existe mais como me satisfazer com outras coisas. Como eu tinha falado para vocês, que eu estou falando para vocês, a sociedade busca em todos os lugares encher o coração
de um lugar que só vai caber Deus. No coração do ser humano existe um lugarzinho que gera uma fome, que gera um vazio ali dentro. É como se você estivesse de estômago vazio, não começa a roncar o teu estômago, não começa a te incomodar aquela dor, não começa a te dar um negocinho ruim, e aí você não consegue se concentrar mais em nada, você não consegue mais prestar atenção em nada. E é isso que acontece na vida do ser humano, porque dentro da alma do ser humano, do espírito, existe um espaço que só pode ser preenchido por Deus, por Jesus. E aí o ser humano busca em todas as formas preencher esse vazio e não consegue. Todas as vezes que a gente escuta um testemunho de alguém que foi impactante, eu gosto muito de escutar o Rodolfo Abrantes. Esse dia eu estava escutando o testemunho dele, e ele falando que existia um vazio, e outros testemunhos de outras pessoas falavam, eu senti um vazio, e é por isso que eu me entregava naquilo, e muitas pessoas que a gente escuta, que se converteram, falam, existia um vazio dentro de mim. Este vazio é a fome que nós sentimos por Deus, querido. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair daqui saciados para a honra e glória do Senhor. Existem 3 tipos de fome. Para que tanta fome, né, gente? 3 tipos de fome, não bastava só uma. Mas existem 3 tipos de fome. A fome física, que é essa sensação que a gente comentou, que faz o teu corpo funcionar, é o combustível. Existe a fome sentimental, a da alma, que é gerada por sentimentos de mágoa, talvez falta de perdão, e aquela alma fica vazia, fica ferida, machucada, e gera uma fome de conserto, gera uma fome de buscar aprovação, gera uma fome de buscar, talvez se entregar a sentimentos errados, para que aquela fome seja curada dentro da sua alma. E também existe a fome espiritual, que só existe um lugar para matar, que é o relacionamento com Deus. E sabe por que só Deus pode matar a fome do teu espírito? Porque foi Ele mesmo que gerou essa fome em você. Quando Deus te criou, eu estava lendo a Bíblia hoje, tem coisas que Deus revela para a gente que são do coração dEle mesmo. Quando Deus criou o mundo, Ele falou, água, crie-se os peixes, terra, crie os animais viventes. E quando Ele foi criar o homem, Ele não falou para a água e nem para a terra criar. Ele mesmo criou você e eu, querido. Ou seja, você é a obra-prima do Senhor. E não existe nada mais perfeito do que você. E Ele te criou com um objetivo, para você ter relacionamento com Ele. Para que essa fome que Ele gera em você seja saciada todos os dias. É para isso que Deus te criou, querido. Como eu falava, existem 3 tipos de fome. A física, a sentimental e a espiritual. E existe um homem que andou pela terra, que estava na nossa criação, participou da nossa criação, que foi Jesus. E Jesus, Ele passou por esses 3 tipos de fome. A fome física, a fome sentimental e a fome espiritual. A fome física, quem lembra que Jesus ficou 40 dias em jejum? Ficou 40 dias passando de jejum no deserto. E adivinha o que aconteceu depois dos 40 dias? O que aparece para Jesus? Anjos? Não, aparece Satanás. E eu quero fazer aqui uma comparação com nós. Quem está fazendo jejum de 40 dias aqui? Amém? Quando terminar esse jejum, adivinha o que vai aparecer para você? O anjo, em nome de Jesus. Não vai ser um demônio, amém? Não vai ser Satanás te tentando, mas vai aparecer um monte de anjo, em nome de Jesus, amém? Quantos recebem? Quem não recebeu, cuidado, hein? Não adianta vir procurar a gente depois. Mas Jesus passou 40 dias, gente, em jejum e oração, e quando Ele termina isso, aparece o diabo para tentar Ele. Mas Ele sofreu a fome física. Jesus também sofreu a fome sentimental. Quem tem a Bíblia aí, abre rapidinho, em Mateus 26, 36. Diz assim a palavra de Deus, só anota aí, depois a gente faz para a gente ganhar tempo. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: pai, se não é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. O que essa palavra está dizendo para nós? Jesus estava num momento crucial, que ele sabia que ele ia morrer 2 dias depois. E ele foi orar no Getsemane e pediu para os discípulos: olha, fique orando e vigiando aqui junto comigo, porque eu estou triste, eu estou angustiado, porque eu sei o que vai acontecer comigo. E ele orava para Deus falando: Deus, passa de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. E os discípulos não conseguiam orar com Jesus, eles dormiam. Eu não sei vocês, querido, mas quando você precisou de uma pessoa muito, e essa pessoa virou as costas para você, o que gerou dentro do seu coração? No meu coração gerou tristeza. Gerou, eu não posso nem confiar em você. Eu não posso contar os meus segredos para você, que você conta para todo mundo. Eu não posso estabelecer uma relação de confiança com você, porque você vai me decepcionar. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ou seja, Jesus teve uma fome sentimental também. Os discípulos simplesmente dormiram na hora que ele mais precisava deles. E Jesus também passou por fome espiritual. No livro de João, no capítulo 6, João 6,38, diz assim, aqui: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? A fome espiritual de Jesus era uma só. Ele passou pela fome física, pela fome sentimental, magoado, porque ele foi entristecido, bateram nele, cuspiram na cara dele, deixaram ele nu perante seus pais, sua mãe, e ele passou por todas essas fomes, mas a fome espiritual ele não passou. Assim que ele sentia a fome espiritual, ele falava: tudo eu venho fazer porque o meu pai me mandou. E Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus. Apesar de Jesus ser filho de Deus, ele estava como um homem, e como homem ele tinha que estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. E Jesus só fez o que fez por nós, porque ele saciava a sua fome todos os dias. Todos os dias ele saciava. E quando perguntava: Jesus, mas o Senhor é tudo isso? Não, eu só estou fazendo a vontade do meu Pai. Mas Jesus, o Senhor é o mestre, o Senhor Não, eu só vim para cumprir a vontade do meu Pai. E a pergunta que eu quero deixar para vocês agora: quantos aqui estão fazendo 100% a vontade do seu Pai? E o Pai que eu estou falando não é o Pai físico, é o Pai Deus, o Pai espiritual. Quantos aqui têm certeza de que Deus está pedindo algo para você e você está entregando esse algo para Deus? Deus está falando: querido, eu quero isso de você, e você talvez está virando as costas para Deus? Ou nós estamos fazendo como Jesus, falando: olha, eu só quero fazer a tua vontade, Pai. Sim, mas você vai morrer daqui 2 dias. Mas, se não for possível, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Senhor, eu gosto tanto da minha namorada, do meu namorado, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos fazendo coisas que estão levando a gente para o inferno. Então, Jesus, se o Senhor quiser que eu termine esse relacionamento, eu termino agora. Será que essa é a nossa realidade? Senhor, eu quero seguir o Senhor 100% da minha vida. Eu quero entregar tudo que eu tenho para o Senhor. Ok, querido. Então eu vou te mandar lá para a Bolívia, que o pau está atorando lá por causa do Evangelho. Você vai pregar o Evangelho lá por 3 anos da sua vida. Você vai largar a tua família, a tua faculdade. Você vai largar tudo que você tem para me servir. Veja bem, Jesus. Eu posso pregar o Evangelho para o meu vizinho. Não, mas eu quero você na Bolívia. Mas, Senhor, vamos fazer uma adaptaçãozinha aqui?
Ou seja, querido, nós sempre damos uma desculpinha para não cumprir a vontade de Deus. Eu falo por mim também. Às vezes a gente tem costume de ler a Bíblia e tentar adaptar a Bíblia para a nossa realidade. Quem faz isso? Difícil, né? Olha, vou pecar, mas não é tão pecado isso. Eu vou fazer isso, mas não é tanto assim também. A Bíblia é muito radical. Meu Deus, eu tenho que ser 100% para Deus. Eu tenho que largar de tudo que eu tenho, das minhas vontades, dos meus desejos, para seguir a Deus. Eu não quero isso, então é muito radical. Queridos, eu quero dizer para vocês que o jejum de 40 dias está acabando com a minha vida. Não está sendo fácil. Hoje eu fui almoçar na minha mãe e minha tia fez um pudim de leite. Cara, ele me chamava. Ele falava, venha querido, eu te quero. E eu olhava para ele e falava, eu também te quero. Mas eu não comi, gente, para honrar o meu Senhor. E vai ter que ser assim até o final. Porque se é para dar as primícias para o Senhor, vamos fazer com força. Amém? Ontem a vigília estava cheia. Vamos fazer com força. Semana que vem vamos entupir aquele cenáculo. Para quê? Para honrar o Senhor. Para obedecer ao Senhor. Para que Ele venha saciar a minha fome. Amém? E Jesus foi o melhor e o maior exemplo de pessoas que tinham fome de Deus. E Ele cumpriu todos os requisitos. Jesus passou por tudo isso que nós comentamos agora. Por amor de mim e de você. E também para te deixar um ensinamento. Querido, você sabe que Jesus, embora Ele tenha vindo para salvar a humanidade, e morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados, o maior intuito de Jesus vir para a terra é nos ensinar algo. Tudo que Jesus fazia, Ele ensinava os discípulos, ou as pessoas que estavam junto com Ele, e no meio do caminho surgia um paralítico, no meio do caminho surgia um cego, no meio do caminho aparecia uma mulher com fluxo de sangue, no meio do caminho aparecia uma menina morta, Ele tinha que ressuscitar, no meio do caminho Ele ressuscitava Lázaro, mas Ele ia de cidade em cidade ensinando as pessoas. Então Jesus, Ele veio com um ministério muito forte de nos ensinar algo, e Ele nos ensinou uma coisa, e eu quero que você grave bem no seu coração isso, que você leve para o resto da sua vida o que eu vou falar agora. A melhor coisa que Jesus nos ensinou foi que o Pai que está no céu, Ele tem prazer em ter relacionamento comigo e com você. Tira da sua cabeça que Deus é um velho barbudo sentado num trono, mandando raio para você porque você desobedeceu a Ele. Talvez alguém tenha essa concepção de Deus, mas Deus não é um velho barbudo sentado num trono te dando ordem, e quando você desobedece Ele joga um raio em você. Já viu aquela história? Olha, não faça isso porque Deus te castiga, hein? Isso não existe no coração de Deus. Jesus nos ensinou a ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento é que vai matar a nossa fome todos os dias. E você vai ser pleno e completo em tudo que você for fazer. Porque tudo que você for fazer vai ser designado por Deus. Deus, eu não sei se eu quero ser engenheiro, ou se eu quero ser médico. Pergunta para Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Senhor, eu não sei se essa roupa está bacana para ir na igreja hoje. Vai um recado para as meninas aí. Senhor, não sei se eu vou gerar algo nos meus irmãos atrás de mim. Então eu vou pôr uma roupa larga, para não chamar a atenção, porque eu quero agradar o Senhor. Meninos também. Aí vem com aquelas camisetas que está explodindo tudo assim. Nossa, querido, fica bonito para tua esposa. Ela que tem que ver isso. Amém? Eu já nem tento mais, tá? Se vocês querem ouvir, eu já desisti dessa parte. Mas, querido, fica bonito para sua esposa. Você não precisa gerar algo no seu irmão que não é para ele gerar. Não precisa colocar na cabeça do seu irmão um desejo por você, não precisa. Na hora e no momento certo, você vai tropeçar no seu marido. E vocês vão casar e vão ser felizes. Porque Deus que vai gerar isso. Não precisa ficar chamando a atenção de todo mundo, querido. Se preserva para Jesus, amém? Homem também. Um dia Deus vai fazer você trupicar com a tua esposa num lugar que você nunca vai imaginar onde vai estar. E aí você vai ser feliz e pleno no Senhor. Amém? Queridos, outros vários exemplos de homens de Deus que nos falaram sobre a fome. Pessoas que deram os exemplos de como saciar a fome em Deus. Rei Davi, alguém já ouviu falar desse cara? Para mim, o meu
depois de Paulo, o meu personagem predileto da Bíblia, depois de Jesus, é o rei Davi. E ele falava assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar isso incessantemente, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Ou seja, o cara era rei, gente. Ele tinha o reino na mão dele. E ele falava: cara, isso não me importa. Eu não quero saber do meu reinado. Eu quero saber que eu vou morar na casa do Senhor todos os dias. É só isso que me importa. Não importa o meu reinado, a minha soberba, porque o Davi matou 100 milhões, 100 mil. Eu não quero saber disso. Eu quero saber em morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque é lá que eu vou preencher a minha fome, é lá que eu vou saciar aquilo que eu tenho buscado, é lá. Apóstolo Paulo, outro exemplo de um cara fantástico, que saciou a fome dele em Deus. E o apóstolo Paulo era engraçado, porque ele apanhava, ele era açoitado, e ele voltava, e ele levava porrada, e ele voltava para a cidade, e ele falava: nada vai me parar. E ele foi açoitado muitas vezes, quase apedrejado, quase morreu. E aí ele chega em 2 Coríntios 4,17 e fala: a minha doce e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória. E eu atentando agora para as coisas que se veem, não se me atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Olha só, o cara preocupado com a eternidade, preocupado no reino de Deus, o depois da minha morte. O que vai ser? Eu preciso implantar o reino de Deus. As coisas que se veem são passageiras, esse copo vai passar, mas as coisas que não se veem são eternas. E talvez as coisas que você não se vê agora, são hoje de Deus neste lugar. Coisas que nós não podemos ver com nossos olhos carnais, mas os nossos olhos espirituais podem ver em nome de Jesus. Amém? Outro cara que eu achei fantástico, estou trazendo exemplos aqui, só para vocês entenderem, de homens e mulheres de Deus, que pagaram um preço enorme para matar a sua sede, e gerar a fome e a sede em outras pessoas. Alguém já ouviu falar em missionários moravianos? Esses caras, eles eram treinados desde criança, para pregar o evangelho, custe o que custar. E dado o tempo, existia escravidão no mundo, e eles tinham que pregar o evangelho de qualquer forma. E eles não achavam uma forma de pregar o evangelho. E aí sabe o que eles começaram a fazer? Eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho para os escravos. E sabe o que é ser escravo naquela época, gente? É ralar dia e noite, debaixo de açoite, comendo mal, dormindo mal. E eles simplesmente se davam ao luxo de se vender como escravos para pregar o evangelho para os escravos, saciando a fome de outras pessoas, saciando a própria fome. Alguém já ouviu falar em John Wesley? John Wesley foi talvez o maior implantador do evangelho na Inglaterra, nos Estados Unidos. E ele passou a vida inteira pregando o evangelho, e ele adoeceu, e ele falou: eu quero morrer pregando o evangelho. E chegou dado o tempo da vida dele, ele não conseguia mais se locomover, conseguia se mexer. E ele falou: me leva para a praça onde tem aquela árvore, e me amarra na árvore, porque eu quero ficar de pé e fazer minha última pregação. Ele não morre nessa pregação, ele vai para casa, e aí ele começa a fazer a última pregação dele para um grupo de pessoas que ele estava consolidando. E ele termina a pregação, 4 horas depois ele morre. Um homem que dedicou a sua vida para matar a sua fome. E sabe o que acontece? Com todas as pessoas que a gente comentou aqui, inclusive Jesus, ele tinha um discurso preparado. Ele já tinha saciado a fome dele, mas ele tinha que saciar a fome de outras pessoas. E todos esses homens de Deus que eu falei, ele tinha um discurso pronto, falando: você quer matar a sua fome? Você tem uma fome, mas você quer matar essa fome hoje? E eles saíam perguntando em todos os lugares que eles iam: você quer matar essa fome? Você tem uma fome, eu sei que você tem uma fome, você quer matar? E as pessoas falavam: eu quero matar minha fome, eu preciso ser transformado, eu preciso de algo novo na minha vida. E todos eles só tinham uma pregação na boca: arrependimento. Se você quer matar a sua fome, você precisa se arrepender, e Deus vai matar a sua fome. Você quer matar a sua fome? Se arrependa, porque aí Deus vai matar a sua fome. Mas me arrepender do quê? O que eu tenho que me arrepender? Querido, só você sabe do que você tem que se arrepender. Queridos, todos eles
diziam: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E eu estou falando, a gente fala de uma forma que talvez o reino do céu está muito longe, muito inimaginável. Está lá longe, está distante de nós. Mas o reino do céu está aqui, hoje à noite. Quando Jesus veio para a terra, Ele trouxe junto o reino de Deus. Ele trouxe o reino dos céus para a terra novamente. E sabe qual é a chave para nós entrarmos no reino do céu? Arrependimento. Então nessa noite, Deus me falava muito forte ontem lá na vigília. E eu orava a Deus, o que eu vou trazer de mensagem para esse povo? Eu sei que o tema é a fome, eu sei que o tema é qual é o tamanho da sua fome. E Deus me falava no meu coração: a fome começa com arrependimento. Não há outra maneira de alimentar a sua alma se não se arrepender antes. Não existe um outro caminho para entrar no reino do céu senão o arrependimento. Então, queridos, nessa noite eu quero te desafiar. E assim como Deus falava comigo ontem à noite, eu quero que Ele fale com você. E eu queria que todos fechassem seus olhos agora, em nome de Jesus.